Boa noite, amigos da TV Caminhoneiro, tudo bem? É um prazer imenso, estamos aqui nessa sexta-feira, um pouquinho de frio aqui na nossa São Paulo, diretamente dos estúdios da Uzi Space, na Rua Augusta, com um convidado pra lá de especial. Você aí de casa já ouviu falar da Untol? Não? Você vai ouvir hoje. Eu já tô aqui com a minha caneca aqui da Untol também, viu? Estamos recebendo aqui Tomil e Ana Júnior. Tudo bem, Tomil? Tudo bem, um prazer, Zé. Prazer estar aqui hoje, né, pelo convite, agradeço o convite. Acho que trocar uma ideia, fazer um bate-papo é bem bacana. Muito bom, Tomil, muito bom. Para todos os amigos aí da TV Caminhoneiro que não conhecem a Untol, que não conhecem a história do Tomil, e toda história, Tomil, começa em algum lugar. Como começa aí a sua história no transporte, a sua relação com caminhões e logística? Na verdade, eu tô numa terceira geração aí de pessoas ligadas com caminhões, né? Meu avô teve vários caminhões, né? Meu avô veio do Japão, né? E aí meu pai tomou gosto por caminhão, sempre teve caminhão, desde jovem. E aí quando eu nasci praticamente quase dentro de uma cabine de caminhão, né? Se ele não corre para o hospital, eu tinha nascido dentro do caminhão. Então, tô nessa vida de caminhão aí, desde criança, tomei gosto, com 12, 13 anos de idade já dirigia caminhão, com 14 anos já dirigia uma carreta sozinho, né? Gostava de manobrar, peguei gosto, sempre gostei. Viajei muito com meu pai quando era criança, então acho que é o que falta hoje muito para os motoristas, essa vivência com os filhos, né? Viajar com os pais, é um dos problemas aí que a gente precisa abordar bastante aí da falta de motorista. Mas minha vida sempre foi ligada no transporte, trabalhei a vida inteira no transporte e estou aí até hoje. Muito bem. Bastante lembrança boa. Qual era o caminhão, Tomil? Curiosidade, lembra? Jacaré, 110, Scania 110? Primeiro 110, Massarico, depois 111, depois veio 112, 141, 113... Foi indo. Ó, a galera das outras marcas aí que ficam bravo comigo, que fala que eu sou escaneiro, eu já falei que eu não sou. Eu não combinei comigo, combinei com vocês de falar que era 110, Tomil. É que se falava de carreta antigamente, né? Antigamente, a gente não é antigo, né? Mas não. Assim, há uns anos atrás, praticamente era só Scania que dominava o mercado. Exato. Carreta era Scania e truque era Mercedes, né? Então aí depois a Volvo veio melhorando muito, né? As outras marcas, a Mercedes também. Mas antigamente o pessoal usava praticamente carreta, quem começou no Brasil foi a Scania, né? Exatamente. E você, Tomil, que acompanhou ao longo da sua vida aí a evolução e os desafios do transporte rodoviário no Brasil, e é uma pessoa altamente engajada, para quem não conhece o Tomil aí pode seguir o Tomil nas redes sociais, vai ver lá todo o trabalho aí do Tomil à frente da Untol e o engajamento dele. Qual hoje você enxerga que é o maior desafio do transporte rodoviário, do transporte logístico no Brasil? Legislação, né? Hoje a gente tem um problema grave de legislação e infraestrutura. São os dois problemas graves. Infraestrutura para o motorista, né? Hoje a gente não tem os pontos de parada que precisa, né? Tem a questão do seguro de carga, que já traz a questão do gerenciamento de risco, né? Que prejudica muito o motorista. Então são, assim, desafios, tem bastante, né? A questão da lei do motorista, principalmente para o motorista CLT, né, que ela prejudicou muito o motorista. Hoje as transportadoras precisam desenrolar mesmo para poder fazer com que o motorista consiga fazer o DSR, né, aquele descanso semanal remunerado, na casa dele. Porque a lei não permite, para se ter uma ideia, né? A lei obriga que o motorista faça o DSR onde ele estiver. Então, se ele estiver numa Fortaleza, na beira da praia, ou estiver lá no Xingu, no meio de uma fazenda, ele tem que fazer o DSR lá. Então, realmente, a legislação é um dos maiores problemas hoje. Quer dizer que na lei, sob a ótica da lei, se ele estiver lá no Xingu, do Xingu, ou em Fortaleza, ele tem que cumprir o DSR. Tem que cumprir onde ele está, sem movimentar o caminhão. Às 36 horas, sem movimentar o veículo. Na verdade é 35, né? Que são as 24 horas do descanso semanal, mais as 11 horas que é o previsto em lei do descanso da interjornada, né? Então vai dar as 35 horas, ele tem que, onde ele estiver, na porta de um cliente, tendo estrutura ou não tendo estrutura, no meio do barro, no meio da lama, a lei obriga que seja assim, entendeu? Então é uma questão assim incoerente, né? Então a gente vai falar com os responsáveis pela lei,
né, que é o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, eles acham que é certo, que está correto, que o motorista precisa por segurança na estrada, e a gente sabe que não é isso, né? A realidade é bem diferente do que quem está dentro de um ar-condicionado, né, estudando números, olhando acidente pela televisão e criticar e poder tomar decisões aí que afetam toda uma classe, né? Muito bem, Tomil, muito bem. Como você falou que não é essa maneira que você enxerga que deveria ser. Posso fazer uma pergunta provocativa? Claro. Como você enxerga que deveria ser esse cenário? Primeiro que a legislação, ela vinha, assim, desde 2015, a lei de 2015, ela vinha sendo adaptada pelas empresas, os motoristas todos já tinham esse costume de trabalhar, fazer o DSR acumulado, né? Por exemplo, os motoristas que fazem viagem de longa distância, que fica 3, 4, 5, 6 semanas fora de casa, por exemplo, né? Um cara que fica 6 semanas fora de casa, ele teria no mínimo 8 dias de folga, né? É o que a lei rege. E assim, acumulava quando o motorista chegava de volta na casa dele, negociava com a empresa, às vezes ele não queria fazer os 8 dias direto, fazia 3, 4, ia viajar, depois folgava mais 3, 4, né? Mais ou menos assim, negociava com a empresa, né? E a lei permitia essa cumulatividade, hoje não permite, né? Então as empresas precisam trazer junto com os sindicatos na convenção coletiva, acordar isso bem escrito na convenção coletiva ou no acordo coletivo, para que realmente se permita que o motorista possa fazer o DSR na casa dele, né? Então, é um trabalho que nós estamos fazendo no Congresso para ver se volta pelo menos do jeito que era antes, né? Acumular o DSR para o motorista poder fazer na casa dele. Isso é um trabalho que a gente vem fazendo. Foi uma decisão do STF em 2023, né? Que tornou 4 pontos aí da lei do motorista inconstitucionais, e uma delas é essa, que eu acho que é uma das piores, né? Muito bem. O Brasil, Tomil, é um país que depende fortemente do transporte rodoviário. Você acha que o país valoriza o transportador rodoviário como deveria? Eu acho que ninguém valoriza o transportador nem o motorista como deveria, né? A verdade, assim, o que a gente sofre hoje, frete baixo, falta de estrutura para o motorista, falta de segurança, né? Você chega... Eu já viajei, eu sei como é que funciona. Você chega na porta do cliente, eu falo isso bastante. Uhum. Não desmerecendo o faxineiro, que é um ótimo profissional. Sim, sim. Mas até o faxineiro manda no motorista, né? O guarda, o porteiro ali, ele manda no motorista como se o motorista fosse um cachorro. E a gente já viu isso, já presenciei isso, já vivi isso, né? Para mim poder falar. Então, eu falo com propriedade. Então, realmente, o setor transportes, ele vive o que tem hoje justamente por isso, a falta de união, né? Não só dos transportadores, mas também dos motoristas, né? Às vezes o motorista reclama porque não tem união, mas cadê a união, né? Então, assim, eu digo que a união só vai vir quando tiver liderança forte e representatividade. Enquanto a gente não tiver liderança forte, não tiver representatividade, cada um vai fazer do jeito que acha melhor. E aí, me permita uma parte, eu já tenho mais uma outra provocação. Exatamente, há 2 podcasts atrás, eu estava com meu amigo Mourão, do Papo de Caminhoneiro, gravando outro podcast, e a discussão na mesa se deu exatamente sobre esse tema. Você acha que hoje nós temos representatividade no Congresso Nacional? Não existe. Nessa categoria? Não, não tem. Não tem? Não tem. Ó, vou te contar, a gente, desde 2018, a gente ia para Brasília, 2019... De 2020 para cá, a gente começou a ir com mais frequência. De 2021, que a gente começou a criar um TOL ela nasceu efetivamente CNPJ em 2022, de 2021 para cá, eu vou a Brasília pelo menos uma vez por mês, todos os meses, né? A gente tenta, não digo fazer lobby, porque para fazer lobby você tem que investir dinheiro, né? Então a gente não faz lobby, a gente vai lá fazer um trabalho de sensibilizar os parlamentares, né? Então todas as vezes que vai sair uma pauta que tem alguma ligação com o setor transportes, nós vamos lá bater na porta que eu digo assim, vamos, a gente marca reuniões, bate na porta, agenda reuniões, assim, para votar a favor do setor transportes, né? Então, vários temas, a gente não tem força ainda, porque a gente é só uma entidade, então nós procuramos outras entidades dos autônomos, entidades dos caminhoneiros, entidades dos transportadores, para que todos se mobilizem, né?
Então a gente bate na porta das frentes parlamentares, né? Frente parlamentar do agronegócio. Quando é alguma pauta que seja convergente com o transporte, a gente vai lá, Pedro Lupion, o presidente da frente parlamentar do agronegócio. Pedro Lupion, precisamos nos ajudar nessas votações ou derrubar algum veto do governo, né? Como já aconteceu. Então, assim, é um trabalho de formiguinha mesmo que a gente vem fazendo, né? Com humildade, a gente fala com todos os parlamentares de todos os partidos, entendeu? Tanto do governo quanto da oposição. Então a gente conversa com todo mundo lá, sempre fomos bem recebidos, né? E a gente sabe que a dificuldade de se avançar é justamente por falta de representatividade. Hoje nós não temos nenhum, e isso eu posso dizer com total certeza e assim, transparência, e quem me conhece sabe, nenhum deputado ou senador que lute como pauta principal o setor de transportes. Nenhum, tá? Pode dizer qualquer nome para mim que eu truco na hora. Então, assim, nós precisamos... Porque, assim, cada um tem o seu negócio, cada um tem a sua... né? Vai defender o seu. E tá certo. Né? Tá certo. O cara que tem a fazenda vai defender os interesses do agronegócio. O cara que tem uma indústria vai defender os interesses da indústria, né? O cara que tem uma empresa de segurança vai defender pautas da segurança, né? O cara que é policial militar, delegado, ele vai defender as pautas dos delegados, policiais militares, né? Não é o foco o transporte, né? Por mais que a gente fale para eles votarem, ajudarem nas votações do setor de transportes, ajudam, mas não é o foco do cara, né? O cara que é professor, ele não vai correr atrás do transportador, né? Então é isso que eu falo, Brasília precisa de representatividade. E esse é um trabalho que precisa ser feito esse ano, de pelo menos cada estado, né? Colocar ali 2 deputados federais, pelo menos, que sejam ligados ao transporte. Ou pelo menos, nem que não tenha uma transportadora, que seja um motorista, um influencer. Hoje a gente tem bons motoristas influencers aí. Não essa galera da rifa, né? Desculpa eu falar, porque fica à vontade. Eu não tenho papo na língua. Aqui fica à vontade, entendeu? Comigo. Quem me conhece sabe, eu não tenho rabo preso com ninguém, entendeu? Então, assim, não adianta o cara que é vendedor de rifa aí da internet aí, que tem, sei lá, milhões de seguidores, falar que o cara vai ser um bom deputado, que não vai. Né? Tem que ser um cara que luta, que tem uma história, né? Então, assim, é hora dos motoristas se unirem, pelo menos para votar em pessoas que representem o setor. Senão fica dividindo voto. Aí o cara que é motorista, hoje mesmo eu gravei um vídeo falando disso. É um motorista criticando, mas lá em Brasília ninguém faz nada. Aí eu perguntei, mas e aí? Você lembra quem que você votou da última vez para deputado estadual, deputado federal, vereador, prefeito, senador? Foi alguém ligado ao transporte? Tenho certeza que não foi, entendeu? Então, não adianta a gente reclamar se a gente não... Só criticar porque o político não faz isso. Mas a gente tá fazendo nossa parte, né? Então, é um pouco disso que eu penso, né? Muito bem. A galera já sabe também, quando eu fico assim, assim, quem acompanha o programa já sabe, é porque o convidado é muito bom e eu tô aprendendo muito com o convidado. A galera de casa já sabe, já que assiste o podcast. Então, pra quem não conhece a Untol ainda... Como nasceu? Foi você o fundador? E qual é a missão da entidade? A Untol nasceu assim, a gente tem muitos grupos de WhatsApp, né? E a gente conhece muita gente, eu tenho muito relacionamento tanto com dono de transportadora como motorista, né? Conheço muito, trabalhei com muito motorista, já contratei muito autônomo também, tem um relacionamento muito bom com muito autônomo mesmo. Pessoal, pelo menos a maioria, a gente tem um ótimo relacionamento, eu não tenho inimigo nenhum. E aí o pessoal vem aquela reclamação do setor de transportes, né? Muito problema, frete ruim, óleo caro, frete baixo, problema de descarga, o caminhão fica parado na porta do cliente dias e dias, quando vai pagar uma fortuna, né? Avaria, não pode dar folga pro motorista, isso e aquilo, né? Então, assim, eu falei pro pessoal, né? A gente teve uma iniciativa de falar, vamos unir então, né? O que falta no setor é união, né? Por isso que a Untol chama-se União Nacional de Transportadores e Operadores Logísticos, né? E aí uniram 70 transportadores, né? E criamos a Untol, né? E foi aquela ideia, o que vai ser a Untol? Uma associação, uma cooperativa, um sindicato, o que vai ser, né? Aí chegamos no modelo de associação, porque a associação, assim, entra todo mundo se ajuda e coopera um com o outro, né? Esse é o motivo aí, uma política de uma associação.
Então, realmente criamos a Untol, nasceu com 70 empresas, hoje está por volta já de 110 transportadoras. A frota dessas 110 transportadoras aí representa algo em torno de 45 mil caminhões, né? Então, já é uma entidade já robusta, né? Robusta. E tem só 3 anos, né? Então, tem 3 anos, está indo para o 4º ano. E a Untol, a gente fala que a gente se baseia em 3 pilares, né? Na verdade, são 4, mas nasceu com 3. Que é a questão de jurídica, né? A gente tem uns escritórios de advocacia que fazem uma parceria conosco, tanto em São Paulo quanto em Brasília. As sinergias operacionais, por exemplo, eu estou com um problema, meu motorista ficou doente em Recife, por exemplo, né? Eu não tenho base lá, quem tem base lá que pode me dar um apoio, dar um socorro para esse motorista, levar no hospital ou indicar alguém que possa fazer. Então essas sinergias operacionais, tombou o caminhão, bateu, né? Quem pode me ajudar, né? Eu não tenho uma base lá, né? Eu estou com um veículo que está com agenda longa, preciso de um pátio para deixar esse caminhão em segurança e o motorista. Então, esse apoio que a gente vai dando para todos os transportadores, né? E funciona muito bem, isso aí todo dia funciona. Você é da operação, você sabe o tanto de problema que dá, né? Manutenção, todo etc, dia, né? Todo dia. Todo dia. E não é um por dia, não, né? Tem dia que é um monte. Né? É um monte, cara. Então é isso, o transporte ele é muito disso, né? E a questão dos parceiros, a gente fala clube de compras, né? Que a gente traz fornecedores, né? Para negociar valores e volume, e aí põe na mesa, um leque na mesa para os transportadores, cada um escolhe se quer ou não quer, o volume que quer, então, e isso aí já funciona muito bem, né? Compra de carreta, compra de pneu, compra de rastreador, câmera, né? Sistema, então tudo quanto é equipamento, serviço que seja ligado ao setor de transportes. Aí vocês se unem para fazer essa compra aí. Compra em conjunto. Compra em conjunto. Aí consegue um preço... exatamente, a ideia é essa. Que legal, muito legal. E aí tem a nossa Agenda Brasília também, que é o 4º pilar que a gente chama, que é buscar essas sinergias com os parlamentares, né? Mostrar um Untol, mostrar a força do setor de transportes, porque a maioria não conhece, não tem noção. Pra você ter uma ideia, José, a gente tem uma estimativa de que hoje no Brasil, no mínimo 10% da população, ou seja, mais de 20 milhões de pessoas, dependem diretamente do setor de transporte rodoviário de cargas, né? Ou seja, é motorista, ou é familiar de motorista, ou trabalha numa montadora de caminhão, ou de implemento, ou numa fábrica de pneu, ou é um mecânico, um eletricista, um borracheiro, né, um coordenador de frota, analista de frota, RH. Então é um exército de mais de 20 milhões de pessoas. É muita gente. Ligado. Gera mais empregos do que o agronegócio. É esse o nosso problema. Nós temos uma mão de obra muito maior do que o agronegócio, geramos mais empregos, né, e não temos representatividade nenhuma. Esse é o problema. Que nem no final do ano passado o pessoal começou a falar de greve, né? Você lembra? Vamos parar, vamos fazer. Aí aparece um monte de liderança, né? Eu sou liderança disso, liderança daquilo. Cara... Mas não tem uma liderança central. Não tem. Cada um puxa a brasa pra sua sardinha, entendeu? Isso é verdade. Não é assim que a coisa rola. Isso é verdade. Eu acho que o segredo tá aqui, ó. O segredo tá aqui. Tudo é isso aí. Enquanto o pessoal não colocar isso na cabeça, tanto o motorista autônomo, quanto o CLT, quanto as empresas, entendeu? Não vai melhorar, porque o salário só vai melhorar quando o frete melhorar. E aí eu ia te perguntar exatamente sobre isso, que eu queria entender essa parte da dinâmica. A Untol tá com os transportadores logísticos. O motorista lá que se interessou, viu o podcast aqui na TV Caminhoneiro, se interessou, quer se juntar ao Untol de alguma maneira. Tem um jeito também? Como é que funciona? Não, aqui a gente faz um trabalho meio social para os motoristas. Boa. Como funciona? Qualquer um que esteja precisando de emprego, não só motorista, né? Eu pego o currículo de borracheiro, eletricista, gerente, coordenador. Maravilhoso, cara. Diretor. Cara, eu já tenho uns 10 anos que eu faço esse trabalho de compartilhar vaga e compartilhar currículo, né? Então, assim, mais centenas de pessoas aí a gente já conseguiu colocar no mercado de trabalho. Indicar tem gente que eu conheço aí que o cara já foi gerente em 3 empresas que eu indiquei, sabe? Então, assim, a gente faz esse trabalho aí que a gente conhece muita gente, né? Como eu disse, são mais de 50 grupos de WhatsApp que a gente tem de pessoas ligadas ao setor de transportes do Brasil inteiro.
Então, assim, tem grupo de motoristas, tem grupo de vagas, tem grupo de RH, tem grupo de gestores em geral, tanto do transporte quanto da indústria, do embarcador, né? Tem grupo só de empresário, tem grupo só de motorista. Então, assim, um network é muito grande, né? E cada vez aumentando, né? E o pessoal, ô Tomil, me ajuda aí, eu preciso de um gerente, eu preciso de um motorista. E a gente vai divulgando, né? Na medida do possível, porque uma pessoa só não consegue fazer tudo. Uma andorinha só não faz verão. Não consegue, é muita coisa. Mas na medida do possível a gente vai divulgando. O que dá para divulgar nas redes sociais a gente divulga. Então, essa é a questão. O motorista que quer mudar de emprego, acha que está ganhando pouco, pode mandar o currículo para a gente encaminha. Eu tenho um grupo de RH lá de quase 200 gestores de RH de transportadora, que a gente encaminha o currículo lá, ó. Indicação, aí os motoristas falam, não, eu só quero trabalhar no Nordeste, não, eu só quero trabalhar no Sul. Ah, eu sou motorista de truque, eu não tenho muita experiência. Aí eu mando, ó, eu já falo assim, ó, motorista sem experiência que busca oportunidade. Ah, motorista tem disponibilidade de viajar o Brasil todo, entendeu? Então a gente faz esse trabalho também. Muito bom, muito bom. Ô, Tomil, como que a galera dá um dó aí, os associados e a galera que você tem, esse network maravilhoso aí, como que eles enxergam a lei do frete? Essa do piso mínimo agora? Isso. Então, vou ser bem claro com você. Sim, aqui bem é para ser claro, transparente Essa e direto. Essa reivindicação do piso mínimo veio dos autônomos, tá? Depois daquela paralisação de 2018, criou a lei do piso mínimo. Ela vigorou alguns meses, depois esfriou, né? Entraram a CNI e CNA entraram com ADIs, né? Que são ações diretas de inconstitucionalidade. No STF, né? Para questionar a lei, para derrubar a lei. Daí todo mundo parou de falar na lei, a NTT parou de multar, porque a NTT ela só cumpre a lei, né? Não é ela que faz, ela só cumpre. Então, beleza, parou todo. Aí veio agora em fevereiro de 2025, os autônomos se uniram de novo. Os autônomos não, os sindicatos dos autônomos, tá? Não vou falar os autônomos, porque os autônomos estão sendo prejudicados nessa questão do piso mínimo e eu vou explicar por quê. Boa. Tá? Aí vieram os sindicatos dos autônomos, fizeram uma pressão na NTT em fevereiro de 25. Ó, porque precisa multar, porque os transportadores não estão respeitando o piso mínimo, não está pagando, a gente precisa que pague, né? Senão a gente vai fazer uma nova paralisação. Se até outubro não estiver rodando, a gente vai parar o Brasil. Foi mais ou menos isso, e foi isso. Pronto. Tá? O pessoal vai me xingar, mas foi isso. Sabe que foi. Aí, a NTT em julho começou as autuações, de novo. Começou a multar transportador e embarcador pelo piso mínimo. Aí a NTT melhorou o sistema, porque estava realmente meio furado, estava multando pelo CIOT, não consegue fazer uma autuação correta pelo CIOT, começaram a multar pelo manifesto, que aí pega os dados eletrônicos direto da Receita. Da Receita. É. E aí começou a autuar a partir de outubro, e está autuando. Foram mais de 100 mil multas só no ano passado. Esse ano já deve passar de 60 mil multas. Transportador e embarcador. Só que a tabela do piso mínimo, quando fizeram, ela é calculada. Quando você vai calcular um frete, você calcula o seu veículo, a capacidade de carga dele, ou seja, o volume ou peso, vezes a quilometragem. E aí você adiciona o resto, pedágio, impostos, né? Se tiver alguma outra taxa, balsa, por exemplo, né? Taxa de dificuldade de entrega, descarga, você vai adicionando. Fizeram esse piso mínimo calculado por eixo de veículo. Não existe. É incoerente. Foi criado pelo pessoal da Exalc e USP, pessoal super competente, professores, estudiosos, mas que não entende transporte. Entendeu? Não entende, não adianta. É a mesma coisa você pegar um piloto de avião que estudou, voou não sei quantas mil horas de avião e botar ele num caminhão. Não vai. Não vai. Entendeu? Então não vai. Então, vamos lá. A tabela é calculada por eixo. O que acontece? O valor calculado por eixo, tudo bem, ele ficou coerente pelos custos, colocaram valor de depreciação, valor do veículo novo, um monte de coisa. Para começar, o autônomo não tem caminhão novo. Mas tá bom, vamos lá para o segundo passo. Aí calculou por eixo. O que aconteceu? O valor do frete tonelada, por exemplo, você é o dono da carga. Você fabrica, por exemplo, sei lá,
você planta soja. Você planta soja e você vai mandar a sua soja para Santos. Se você mandar, como ela foi feita por eixo, então não é o mesmo valor por eixo. O valor do rodotrem, do 9 eixos, o frete tonelada, se você pegar ali 50, 48 toneladas e dividir o valor que você está pagando na tabela da NTT, ele vai ficar mais baixo do que uma LS, do que um 7 eixos, né? 7 eixos que pode ser tanto o quarto eixo como pode ser um bitrem. Bitrem. Ficou mais baixo. O que acontece? Você que é dono da carga, você quer pagar menos no frete, né? Você vende sua soja por tonelada. Então você vai embutir o valor da tonelada ou do frete no preço da soja. Então no 9 eixo o valor vai ficar menor do que numa LS. O que você vai fazer? Você vai mandar no rodotrem, não é isso? Correto. Então, e o que aconteceu? A maioria dos autônomos tem LS e tem bitrem. São poucos autônomos que tem rodotrem, né? Um ou outro tem um quarto eixo, né? Os que estão mais estabilizados, mas a maioria é um ALS ou um bitrem. Ou um bitrem. Ou um cavalo toco com a carreta 3 eixos. Mas aí o do cavalo toco ele já não está no grão, ele está geralmente no baú, no cider, né? Então, o cara do bitrem e da LS foi deixado de lado. Foi deixado de lado. Tem uns aí que estão 3, 4 meses sem rodar direito. Agora começou a rodar um pouco por causa da safra. Nós estamos no pico da safra. Mês que vem acaba a safra. Vai voltar o martírio dessa turma de novo. O sofrimento, sem carga. Por quê? Porque o cara que vai ter a carga, o dono da fazenda, o embarcador, né? Ele vai pagar o frete menor e ele quer um 9 eixos. E ele tá certo. Você vai comprar pneu, você vai comprar um carro, você vai comprar gasolina, você quer o mais barato. Sim. Por que o cara não tem o direito de querer pagar o frete mais barato, né? Sim. Então, o autônomo que, vamos dizer assim, foi quem reivindicou o piso mínimo, é o que está sofrendo. E quem está se beneficiando com a questão do piso mínimo? Hoje, quem se beneficia, unicamente quem se beneficia com o piso mínimo, é o transportador pequeno. O cara que tem uma frota pequena ali, tem 5, tem 10, tem 15 caminhões. Frota própria, que ele não carrega terceiro, só os caminhões dele. Esse aí briga pelo piso mínimo, né? Porque se ele receber o piso mínimo, para ele tá bom, né? Porque ele não subcontrata, ele não contrata nenhum autônomo, nenhum terceiro, entendeu? Então, essa questão do eixo, do piso mínimo no eixo, ficou totalmente incoerente. Ao contrário da mesma forma, não digo ao contrário, da mesma forma da carga leve, por exemplo. Mercado Livre, Shopee, cargas que são volumosas e com baixo peso, né? O que essa turma quer? Veículo com menos eixo, que o frete vai ficar mais barato, entendeu? Ao contrário da carga mais pesada, que precisa de veículo com mais eixo para o frete ficar mais barato. A carga leve e volumosa precisa do veículo com menos eixo para pagar menos no frete. Totalmente incoerente, né? Você calcular um frete por eixo de caminhão, né? Um exemplo, o bitrem e aquela carreta quarto eixo, né, que é engatado num cavalo trucado, tem 7 eixos do mesmo jeito. Só que a diferença de um bitrem para um quarto eixo chega a dar quase 4 mil quilos de diferença, 4 toneladas, né? Então é o mesma quantidade de eixos e o frete está muito diferente, entendeu? Então é totalmente incoerente você calcular um frete por eixo de caminhão. Muito bem, a você aí de casa, o homem conhece, viu? Tomil conhece. Tomil, como que você acha, aí eu vou fazer outra provocação para você agora, como você acha que deveria ser a precificação nesse sentido? O frete, eu acho que, na minha visão particular, sim, né, a independente visão, de um toll, independente de um toll. Na minha visão particular, eu acho que o mercado tem que ser livre, né? Eu acho que a partir do momento que você tabela, porque os sindicatos não gostam que fala que é tabela, gostam que fala que é piso mínimo. Mas é uma tabela. É uma tabela. Se você colocou o valor único ali, é uma tabela, né? É uma tabela. Como é que você vai... A partir do momento que você começa a tabelar as coisas, começa a ficar perigoso. Imagina se você vai no mercado e está tudo tabelado. Você vai no açaí, no atacadão, no roldão, é tudo o mesmo preço. Acabou a liberdade econômica? Aí a liberdade econômica não existe, porque... Exatamente. Aí eu acho um caminho perigoso. Eu concordo com você, Tomil. É isso aí, entendeu? Concordo. Então você tem que ter a liberdade de negociar. É claro, o pequeno precisa de algum amparo a mais? Precisa. O Brasil, ele é muito injusto, né?
Boa. A legislação Boa é muito colocação. injusta. Hoje existem empresas que não vivem de frete, né? Então acaba prejudicando os menores, né? Então nós temos empresas aí que existem só para dizer que existe, né? Então assim, ninguém é bobo, ninguém, né? A gente sabe que tem empresa que é de fachada, né? Então não precisaria nada disso se nós tivéssemos Receita Federal, Polícia Federal, né? Trabalhando, fazendo o trabalho deles, que é fiscalizar quem paga imposto, quem não paga, entendeu? Esse é o problema, porque o Brasil, quem trabalha errado parece que é beneficiado. É, Eu falei parece, mas é. mas é. Porque se você não pagar imposto, uma empresa, por exemplo, não pagar imposto, o que ela faz? Você está pagando o seu em dia. O que não paga, fica ali o ano inteiro sem pagar, depois ele vai na Receita e faz o tal do refis. Refis. E ainda vai pagar parcelado e com desconto. Mas meu imposto de renda é descontado entendendo? na folha todo santo mês. Esse é o nosso Aí problema. nosso imposto de renda tá lá descontado na folha. Exatamente. Aí você que tem um caminhãozinho, 2 caminhãozinhos, não paga imposto não para ver se você continua trabalhando. Não continua. Não trabalha. Não continua. Nessa pauta eu tô contigo, Tomil. Entendeu? Então, falta um apoio maior, que nem tem gente que é contra subsídio, né? Gente do governo. Né? A gente está lá direto, o pessoal fala... Aí o governo lançou aquele programa Move Brasil lá para incentivar a compra de veículos. Na verdade, aquele incentivo foi para montadora, não foi para caminhoneiro, foi para montadora. O discurso é um, mas na prática é outro. Foi porque as montadoras estão com volume muito baixo, né, de produção. Esse ano já está divulgado, está na internet aí, quem quiser procurar. Mais de 20% de queda em relação ao ano passado nas vendas dos caminhões novos, né? E aí o governo deu esse afago aí para as montadoras para evitar demissão, para evitar paralisações, etc. Né? É uma boa. Só que esse dinheiro não chega no pequeno. Esse é o problema. Né? Quem se beneficia disso são os grandes. Né? E nada contra, tá tudo certo, tá tudo bem. Né? Mas tinha que ter também uma cota para beneficiar o pequeno. Se quer realmente fazer uma renovação de frota, hoje nós temos, só no estado de São Paulo, uma estimativa de quase 160 mil caminhões com mais de 40 anos de idade. Você sabe que é isso? Um caminhão com 40 anos rodando? Aí o pessoal vem falar que se o motorista não fizer o DSR, tem risco de acidente na estrada. E esses caminhões velhos que estão rodando até hoje aí, que o cara não tem condições de trocar. Isso não é falta de segurança para a estrada? Falta de segurança e até inclusive com a legislação ambiental, porque mudou a legislação. Não tem como cumprir a legislação ambiental. Não vai cumprir. Não tem. Né? Tem um projeto de lei ali do deputado Fausto Pinato, que eu já divulguei esses vídeos aí, o pessoal compartilhou bastante, para fazer vistoria de todos os veículos com mais de 5 anos, vistoria de emissão de gases e de ruído. Você acha que passa? Não passa. Não tem passa. como, cara. Você quer dar manutenção, você sabe. Não passa. Não passa. Nosso carro com 6 anos não passa. Não passa. Um caminhão com 6 anos vai passar. Um caminhão com 6 anos está operando 1 milhão de quilômetros ou até mais. Já fez motor? Você acha que ele passa num teste de emissão de gases? Não passa. Passa. Não passa. Né? Então, assim, as pessoas querem decidir as coisas sem conhecer o mercado, sem conhecer a realidade. Né? Então, a questão voltando lá na questão do subsídio para o autônomo. Se o cara tem um caminhão com mais de 30 anos de idade, tira esse caminhão do mercado, pô. Dá subsídio, sim. Né? Eu falei isso, pessoal. E tem esse projeto. Pô, o governo destinou quanto? 6 bilhões? 1 bilhão que não chega nos autônomos, não está chegando. Tá? Que dê 1 bilhão a cada 1 mês, 2 meses ou 6 meses. Né? E divide esse 1 bilhão. Sei lá, vamos pegar o sindicato... ou uma cooperativa lá do Ceará, outro lá da Bahia, outro do Mato Grosso, outro do Paraná. Vamos fazer um sorteio dos caminhões mais velhos aqui para a gente subsidiar. Esse cara como é que tá? Né? Claro, é financeiro também, não pode dar de graça pro cara, o cara Sim. tem que pagar. Mas juros subsidiados, entendeu? Para um cara que está trabalhando realmente, o cara que precisa do caminhão, ele que tem alguns anos já de estrada, a NTT, sei lá, 5 anos pelo menos de registro da NTT, né? Troca o caminhão do cara, pega aquele caminhão velho e vira sucata. Não deixa rodar, não deixa ele vender para outro. Sucata. Caminhão mais de 30 anos não pode estar rodando.
Mas o cara não tem opção, ele tá rodando porque não tem opção, é a sobrevivência dele, é o meio dele levar o pão para casa, a sustentar a família, né? Quantos caminhoneiros nós temos? Centenas de milhares hoje rodando com caminhões de mais de 20, 30 anos aí, porque não tem como trocar, não consegue. E o governo devia sim ajudar e subsidiar isso aí. Pô, 50 bilhões para emenda parlamentar, não vai ter 2 bilhões para ajudar os caminhoneiros? Muito bem, Tomil. Agora, e tem um dado que você me falou que ficou gravado aqui. São quantos caminhões mesmo, Tomil? Só no estado de São Paulo, uma estimativa. De- Isso é dados. Dados De mais de 150, eu tenho certeza. 150 mil caminhões com mais de 40 anos. são muitos caminhões. Vai no Porto de muito Santos caminhão. ali, você vê caminhão com 50 anos rodando lá até hoje. Né? É um absurdo, cara. Caminhão que o cara sabe que ninguém rouba. Ele vai embora para casa, ele só faz virinha no porto, né? A única coisa que ele tira do caminhão na hora que ele vai para casa é a bateria para ninguém roubar. Ele tira a bateria, põe no porta-malas do carro e vai para casa. Isso é rotina. São centenas. Por falar, eu mandei algumas perguntas aqui, como todo programa, a gente escreve uma pauta, manda um roteiro aqui. Só que quando o programa é muito bom, a gente esquece pauta, rasga pauta, porque é um assunto que os dois gostam, é um assunto que os dois conhecem e né? flui, que é uma beleza. E por falar em caminhão, por falar em roubo, ele tira a bateria para não roubar, existe um grave problema no Brasil com o roubo de peças. Os transportadores enfrentam um grave problema com o roubo de peças, Tomil. Se houve isso na União Nacional dos Transportadores lá também sobre esse tema, e se tem alguma ação que pode ser levada para o Congresso para minimizar isso? A sugestão que a gente já até deu lá no Congresso é para acabar com o desmanche, né? Acabar com o desmanche. Mas não passa. É um tema bem sensível, né? Isso eu já não posso falar muito, mas é bem sensível. Sim. Parte de desmanche é sensível. Então, assim, teria que acabar com o desmanche, teria que ter uma pena maior para receptador de peças. Não tem receptador preso. A gente não vê receptador de peças preso. Você vê o cara que roubou ali, o ladrãozinho ali que meteu a chave, roubou o step, roubou o módulo. Né? Roubo de módulo tá uma zona no Brasil. Uma zona, Tomil, uma zona. Entendeu? Porque esse tipo de roubo só acontece no Brasil. Você tá entendendo? Então, assim, eles teriam que mudar o projeto do caminhão, porque só no Brasil que tem esse tipo de roubo. E você sabe muito bem, você dá manutenção, o módulo é um equipamento que não dá problema de manutenção. Não. Então, criou-se um mercado negro, de uma peça que não quebra. É diferente de um cara vender um câmbio, vender um diferencial, vender um motor, vender uma turbina, né? Não é uma peça que quebra. Os caras começaram a ver o valor agregado daquela peça muito alto, falou, vamos roubar, que o cara vai precisar comprar, e aí a gente vai girando, daqui a pouco a gente está vendendo para o outro, e é isso que acontece. Como é uma peça muito cara, eles criaram esse mercado, começando a roubar em vários pontos do Brasil. Hoje, todo lugar está roubando módulo de caminhão, e aí você é obrigado a comprar. Aí você vai na concessionária, não tem. Vai na concessionária, não tem. Aí criou o mercado negro. Aí o transportador, para não deixar o caminhão parado, acaba comprando a peça do outro. E aí alimenta esse mercado. Porque se ninguém comprasse, ninguém roubava. Concorda? Concordo, e é exatamente, Tomil, esse é o ponto que eu defendo. Só existe o roubo porque existe o receptador na ponta. E a defesa teria que ser para quem faz a recepção da peça. Eu acho que a lei tinha que ser mais dura. Tinha que ser mais dura. É igual o roubo de caminhões, né? Vamos falar do roubo. Em 2025, nós fechamos com uma média de 16 cavalos mecânicos roubados só em São Paulo. Isso dia. Isso dia. Por dia. 16 cavalos mecânicos roubados por dia. Para onde que vai esse tanto de caminhão? Fala para mim. Quem que compra esse tanto de peça? Né? A gente sabe. Né? E já tivemos várias vezes na Secretaria de Segurança, tivemos várias reuniões que acaloradas, inclusive, e assim, com o pessoal da Polícia Militar, Secretaria de Segurança, o secretário de Segurança, Polícia Civil, né? E é um mal que não tem fim, Você tem caminhão que a gente sabe que ele vai voltar a rodar inteiro, e volta a rodar inteiro, como você tem caminhão que eles picam, são 3 horas de prazo. Você trabalha em manutenção, você sabe o trabalho que dá para mexer no caminhão. Em 3 horas o cara desmancha um caminhão inteiro, e bota dentro do baú e tchau. E some, não acha mais nada. Com rastreador, com tudo. Estão roubando até com bloqueador. O
cara vem com uma prancha. Olha a criatividade. A gente sabe que é encomendado, né? Esse tipo de coisa é encomendado. Aí tá aquele bloqueador, né? Que eu não vou citar o nome para não fazer propaganda. Bloqueia o caminhão ali, não é o rastreador, bloqueio, né? Bloqueia o caminhão não vai pegar. Ele demora algumas horas, você tem que trocar o sensor lá para roubar. O cara vem com uma prancha, já tá com uma prancha esperando, bota em cima da prancha o cavalinho, ó, tchau, nunca mais acha. Então, assim, para onde vai esses caminhões, né? Tem muita gente que compra, esse é o problema. Nós temos muitos, e aqui eu vou criticar o próprio setor. É isso. Porque são os próprios transportadores, tanto o autônomo quanto o grande empresário, o pequeno empresário, né? Não vamos isentar ninguém aqui, não sou louco, a gente sabe o que acontece, que compram esses caminhões e botam para rodar. O cara tombou o caminhão, pega a cabine do outro, encomenda uma cabine, fundiu o motor, encomenda o motor, quebrou um diferencial, encomenda o diferencial, entendeu? Quer um caminhão inteiro para rodar numa fazenda, tem caminhão inteiro rodando por aí, até a carreta, roubam carreta tanque, pintam, fazem alguma coisa, bota para rodar, e às vezes está num transportador, entendeu? Então assim, a gente sabe, eu não tenho inimizade com ninguém, eu sou amigo de todos os transportadores, mas a gente sabe que os espertos desse Brasil dominam. Mas aí, Tomil, eu vou fazer uma pontuação. Eu não considero esperto. Na minha visão, na minha concepção de mundo, eu gosto das coisas certas, corretas. Isso para mim não é ser esperto, não é inspirador. Não é inspirador. Infelizmente, a gente sabe que o país é assim, que tem muitos detalhes nesse país assim, sim, mas não é inspirador. É. Mas a gente vive no... Desculpa te cortar, mas sim, a gente fica vive no país da hipocrisia, viu, Zé? Então, o Brasil concordo. É o país da hipocrisia. Concordo. Porque às vezes você vê um cara na rede social dando uma de coaching, né, fazendo palestra, e você vai ver o cara é bandido. Então, cara, é o país da hipocrisia, o pessoal não tem discernimento, viu, José? Falta discernimento do brasileiro. E às vezes ele bate em palmas pro cara que tá roubando ele. Falta discernimento, falta consciência social, falta consciência de várias maneiras. Eu morei por um tempo na Irlanda. Outra realidade, encantado com aquele país, encantado com a Irlanda. Porque o respeito. Tava lá, eu estava lá, e esse choque de realidade é muito legal, muitas das vezes, sabe? Eu entrei um dia no tram, chama tram, um trem que passa pela rua da Irlanda lá, não tem catraca. Aí eu perguntei pro irlandês, mas não tem catraca? Não, mas... Se não quiser pagar, né? Se não quiser pagar... mas só se a pessoa tiver sem dinheiro. Mas eu falei, se ele tiver sem dinheiro e não quiser pagar? Aí ele virou, aqueles olhos irlandeses viraram pra mim, encheu, ficou vendo. Mas por que alguém faria isso? Eles não conhecem a realidade. Nesse momento eu fiquei em silêncio, me retive e não comentei mais nada. Sim. Sabe? Mas assim, Tomil, eu vi uma história até aqui que construí a minha vida com honestidade, com ética. Cara, não tem nada mais glorioso. Não tem nada mais glorioso do que você olhar pros seus filhos, pra sua família que você construir, e você saber que aquilo que você construiu foi com mérito, sim. Nem que seja pouco, foi com valor. Nem que seja pouco, Tomil. Nem que seja pouco. Seja pouco, mas você põe a cabeça ali no travesseiro, você dorme, você sabe que a polícia não vai bater na sua porta, né? Só se for pra avisar que algum parente morreu, alguma coisa assim. Mas não vai bater ali pra te prender. E é isso que eu penso. E o legado que você tem que deixar, né? Eu tenho 3 filhas, né? Tudo que eu faço é para minha família, né? Eu não quero, assim, dar mau exemplo para minha família. Então, assim, eu coloco sempre a família em primeiro lugar, sempre, né? Porque depois que eu não estiver aqui, todo mundo vai embora um dia, né? Eu quero que fique pelo menos aquela imagem. O meu pai, pelo menos, foi honesto. Pode não ter feito muita coisa. Não ficou rico, sei lá, não ficou milionário, mas pelo menos meu pai foi um homem sério. É isso que eu quero deixar, só isso, mais nada. Eu também tenho a mesma aspiração. Tenho a mesma aspiração também, Tomil. Porque eu acho que é isso que a gente deixa de legado. Sim. É isso que a gente deixa de legado.
Só a lembrança. Ou ruim, né? É exatamente, ou boa ou ruim. E aí, acho que cada um tem que se perguntar que memórias eu quero deixar quando eu partir, porque um dia partirei, e que memórias deixarei. E vai ser enterrado e vai ficar do mesmo jeito que qualquer um, né? Então é o que eu falo, às vezes, do ego das pessoas, o orgulho, né? Eu bato muito na tecla disso aí. Né? A gente trabalha com transportadora, fica aí toda vez correndo atrás de carga, correndo atrás de cliente, né? Então a gente vê o ego, assim, às vezes o cara trabalha numa empresa muito grande, né? Diretor, gerente, sei lá, dono, e às vezes a pessoa te esnoba, né? Porque ela acha que tem muito mais que você. Mas você vai morrer um dia. Você vai morrer. Sabe o que acontece, José? Vou até fazer uma passagem rapidinho aqui dessa questão de ego. Essa questão de compartilhar currículo, fazer esse trabalho de divulgação de vagas. Posso contar uma história? À vontade. Eu era comercial de uma transportadora, na época, a maior do Brasil, na época, né? E aí essa transportadora, ela tinha perdido uma operação por nível de serviço. Beleza, né? A operação dela estava ruim na época, era uma operação nova e o pessoal não se atentou. Aí eu entrei justamente para buscar voltar essa operação. E aí tentava agenda com o gerente lá de logística, tentava e o cara nunca me recebeu, nunca, até hoje, nunca, né? Snob. Cara, eu falei, pô, mas eu sou Tomil, a gente nem se conhece, você precisa pelo menos me conhecer. Não, vocês pisaram na bola, não quero saber de nada, né? Não quero mais vocês aqui, desse jeito, né? Tá bom, cara. E tentava, passava 3, 4 meses, eu tentava de novo. E nada. Tá bom, beleza. Saí dessa empresa, passaram-se vários anos, né, para resumir. Aí um belo dia, um cara me chama no WhatsApp, Tomil, tudo bem? Aqui é o fulano e tal. Né? Eu te sigo no LinkedIn, blá, 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 blá. Não, oi, tudo bem, prazer, tudo bem. Falei, cara, eu vi que você está divulgando uma vaga aí de gerente de logística em tal empresa e tal. Cara, eu queria te encaminhar meu currículo para você dar uma força para mim. Falei, não, beleza, manda para mim que eu encaminho. Encaminhei. Aí depois eu fui ver quem que era o cara. Era o cara que não me atendia. Que já tinham passado alguns anos, eu nem lembrava desse cara. O mundo dá voltas, Tomil, o mundo dá voltas. Dá muito. Eu falo, não dá volta, José. Ele capota. Capota. Esses dias eu estava contando isso aqui. Eu estava entrevistando o José Resch, que é diretor executivo da Rodobens. Sim. É o maior conglomerado de concessionárias da Mercedes. Sim. São 25 concessionárias da Rodobens espalhadas pelo Brasil, um dos grandes grupos aí comerciais vinculados à Mercedes do Brasil. E o José Resch, é o diretor executivo, tá sempre assistindo aí, a gente abraço pro Resch aí. Conhece o José Resch? Tá no grupo meu. Muito bem. Um dia eu entrei, quando eu cheguei aqui, retirante de São Paulo, retirante do interior do Nordeste pra cá, um dia eu entrei na Rodobens com o currículo na mão. Com o currículo na mão, procurando emprego. 14 anos depois, estava aqui entrevistando o diretor executivo. Então, assim, e eu continuo. O Resch, uma humildade, um cara incrível. Desistir, né? É só não desistir. Mas eu tô falando dessas voltas que o mundo dá, né? Principalmente no setor de transportes, né? Principalmente. Todo mundo vai se conhecer uma hora. Todo mundo. Todo mundo vai se conhecer. Tem vários amigos meus aí no setor de transportes aí. E eu falo uma coisa, eu me junto. Um na minha voz é do Tomil. Sejamos respeitosos, tratemos todos com humildade e respeito. O respeito é a base de tudo. A base de tudo. Respeito com o motorista que estiver na porta. Você embarcador, você porteiro, você gestor de alguma indústria, de algum supermercado, principalmente, né? Supermercado gosta de deixar motorista 3, 4, 5 dias na porta. A gente tá com um projeto de lei aí para mudar isso aí. Respeita o motorista, cara. Ele só quer chegar e descarregar, quer ir no banheiro, né? É só isso. Boa pauta. Agora, o cara trata o motorista, não quer deixar o cara ir no banheiro. O cara ir no banheiro tem que vestir uniforme, vestir um monte de coisa. Tá tudo bem, dentro de uma empresa, eu acho que o motorista precisa realmente estar pelo menos uma bota, né? Um calçado fechado, uma camiseta que não seja regata, né? Eu acho que eu até concordo com isso. Mas tem tanto lugar que é tanta burocracia que parece que é pro cara não usar mesmo, parece que é para impedir o cara de entrar na empresa. Esses dias eu vi não sei se o senhor chegou a ver, um cara que ficou 5 dias
com a carga de vinagre lá e depois acabou esse estresse aí. Então, não dá pra criticar não um dá cara pra desse, criticar. porque assim, só ele sabe o que ele passou de humilhação lá na porta, né? No supermercado a gente sabe que não tem banheiro para o motorista tomar banho, não tem, né? A gente sabe, nenhum supermercado tem banheiro para o motorista tomar banho, né? Não tem estrutura, o cara geralmente ele fica na rua. Muitas vezes, eu conheço bem a operação, eu já tive caminhão meu que ficou 15 dias na porta do mercado, eu não carrego para esse supermercado nunca mais na minha vida, nunca mais, eu não carrego, né? Porque é falta de respeito. Falta de respeito. É humilhar o profissional, você deixar o cara ali 3, 4 dias, ainda mais 15 dias, né? É uma humilhação isso, porque não tem banheiro, o cara às vezes fica ali o dia inteiro esperando, ver se rezando para receberem a carga dele, aí chega no final do dia o cara fala, só amanhã, motor. Aí ele tem que procurar um posto, 20, 30 quilômetros de distância, fora da cidade, porque às vezes está no mercado dentro da cidade, não tem onde parar um caminhão direito, tem que sair da cidade, pegar um baita de um trânsito para ir procurar um posto para ele poder pernoitar, tomar um banho, jantar, para voltar depois 5 horas da manhã de novo na porta lá para ele não perder a vez, para ficar lá o dia inteiro no sol rachando de novo, para chegar às 6 horas da tarde o cara entregar a nota, só amanhã, motor, de novo. É a rotina de muito motorista isso. E não é um ou outro. A maioria passa por isso. A maioria. E a gente sabe disso. E a gente precisa acabar com isso. Eu tenho um projeto para que seja assim. E se Deus quiser, eu vou estar vivo para ver isso aqui aprovar. O motorista ficou 48 horas na porta do cliente, não descarregou. Se ele não descarregar, automaticamente ele pode voltar para a origem com a carga, tendo autorizado ou não. E o pagador do frete, ou seja, o contratante lá, vai pagar o frete de retorno 100% da mesma forma. O frete e o pedágio. Da mesma forma. Porque não pode admitir mais de 48 horas um veículo esperando descarregar no cliente. Eu acho um desrespeito. Entendeu? Eu acho um desrespeito 5, 6, 7 dias. É desumano. É desumano. É desumano. Ó, aquela ali já viajou comigo quando era criança em caminhão. Quando era pequenininha. Já viajou. Entendeu? A gente sabe, ela sabe bem como é que é o negócio. Entendeu? Então, assim, o Brasil depende do transporte rodoviário de cargas, depende do caminhão, depende do caminhoneiro. E cadê o respeito? Cadê as normas claras, as regras? Faz a lei valer. Nós temos uma lei da estadia que não funciona, né? Que não vai resolver nada também, porque é valores. A gente não quer que um caminhão fique recebendo 10, 15 dias parado. A gente quer o caminhão rodando, produzindo. O motorista não quer ficar recebendo diária na porta do cliente. Para ficar parado, ele quer ficar parado em casa. Se for para ficar parado, fica em casa. Ficar na porta do cliente, numa fazenda, na porta de uma indústria, na porta do supermercado. É desumano. É desumano. É desumano. Se você tivesse que escolher uma mudança urgente para melhorar o transporte no Brasil, qual seria? Eu acho que o primeiro ponto seria essa parte da descarga. Primeiro ponto. Esse já seria o primeiro. Primeiro ponto dessa descarga. Esse negócio do caminhão ficar parado, não, o motorista fica estressado, sofrendo, ele não fatura, a empresa não fatura, ninguém ganha. Só ganha o dono da carga, que fica ali com o estoque ali armazenado em cima do caminhão, na zona de conforto, porque muitas vezes ele precisa girar aquilo ali rápido e com empilhadeira, caminhões para fazer as entregas, mas aí o caminhão está com o estoque dele parado ali na porta, para ele está de bom tamanho, né? Então, acho que primeira coisa é essa questão da descarga. Segundo, é voltar, aí depende de uma conversa com as seguradoras, né? Trazer de volta aquilo que a gente tinha antigamente, que é o motorista poder viajar com a esposa, com os filhos, que hoje a maioria das indústrias, através das gerenciadoras de risco, não deixam. Né? Não deixam. E eu acho que você conhece muito motorista. O motorista, quando viaja com a família, ele não vai parar em boteco, ele não vai fazer uso de coisa errada, ele não vai encher a cara e dirigir, ele vai dirigir com mais cautela, com mais cuidado, ele não vai parar em qualquer lugar, né? Ele estando com a família, ele é muito mais cuidadoso. E aí tem aquele argumento das seguradoras de acidente. Não é assim. Quando que mudou isso daí, Tominho? Desculpa. As seguradoras vêm apertando cada vez mais, né? Elas vêm apertando cada vez mais, né? Por quê? A alegação é sempre segurança. Porque se estiver com a família, pode ter um tombamento, a esposa morrer, o filho morrer, e aí vem aquela questão de indenização.
muito ligado também à questão trabalhista, né? A questão trabalhista, ela no Brasil, ela é boa, tem que ter a questão do Ministério do Trabalho, Justiça do Trabalho, é importante ter, mas tem hora que ela peca demais No excesso. no excesso. No excesso. E aí vem vindo ações trabalhistas gigantescas. Você sabe que tem ações trabalhistas no setor de transportes, elas são muito mais altas do que em qualquer outro setor. Justamente por isso, o motorista está muito tempo fora, né? Então as indenizações realmente são muito altas. E aí vem pegando junto com as seguradoras, e aí vem fechando o cerco. Fala, não, então o motorista de caminhão não pode mais levar carona, porque se ele tombar, a esposa pode morrer, a indenização é muito alta. Mas esse argumento, ele não se sustenta, né? Porque o motorista com uma família, ele é muito mais cuidadoso, né? Eu quero que as seguradoras provem que o motorista levando o esposo, o filho, tem mais acidente do que ele estando sozinho. Não existe esse estudo. Eu quero saber cadê esse estudo, cadê esses números. Eu desconheço. Né? Não tem. Eu desconheço. Não tem. Porque o cara acha, é igual os nossos legisladores de Brasília. Porque eles acham, acorda com uma ideia mirabolante, achando que é melhor para a sociedade, melhor para as pessoas, para um determinado setor, que aquela ideia dele é a certa. Né? É igual aquele deputado que está querendo criar a lei da vistoria, né? É igual o ministro que julgou a lei do motorista inconstitucional, né? Então são algumas legislações que vão se criando sem ouvir quem está na ponta, sem ouvir o motorista, né? Esse é o problema do Brasil. Vai criando lei e não ouve. Cria lei para o motorista, mas conversaram com o motorista? Aí... Não conversou. Então você acha que é melhor para o outro, né? Porque é muito fácil você criar regra para os outros, né? É fácil, né? Falar, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. É fácil. E se fosse para você, você ia gostar? Né? É isso que eu falo. Muito bem, muito bem. A gente... Tominho, passa, olha o programa bom, passa que a gente nem vê, já vai passando o tempo do programa aqui, já estourando o tempo do programa aqui já, maravilhoso, por mim eu ficaria mais 2 horas aqui, tem muito papo, muito bom o papo, muito aprendizado, Tominho, realmente muito bom o programa, aprendendo muito aqui contigo. Quem quiser seguir o Tomil aí nas redes sociais é Tomil Iano Júnior. O Instagram é Tomil Iano JR. E o LinkedIn tem também? LinkedIn é Tomil Iano Júnior. E a Untol tem Instagram também? Tem, é untol.2022. Untol.2022. Tem o site, tem o Instagram. Eu tenho e aí para caminharmos pro final, na sua opinião, o transporte brasileiro vai melhorar ou piorar nos próximos 10 anos? Eu sou muito otimista, eu sempre... Por isso que eu trabalho bastante, eu luto bastante para as coisas melhorarem. E eu bato lá... Porque assim, o pessoal fala, Brasília não resolve nada, só tem ladrão, mas é lá que resolve. É lá que resolve. Querendo ou não querendo, lá que resolve. Vamos desmistificar isso já. Então assim, esse ano de eleição, gente, olhem direito nessa questão, coloquem pessoas boas, para poder melhorar. Nós precisamos, estadia, diária, motorista na porta do cliente, lei do motorista, jornada, né? Infraestrutura, não vou nem falar infraestrutura, segurança. O Brasil está vivendo uma pandemia de crime. A verdade é essa. Nós nunca tivemos uns índices tão altos de roubo de carga. Roubo de carga no estado de São Paulo até diminuiu. Mas você não tem a sensação que está diminuindo. Você sempre tem a sensação que está aumentando. Porque é muito roubo, né? Você fala assim, era 40 mil, agora é 30. Diminuiu, mas 30 mil. Homicídios, cara. 40 mil homicídios. Que país que tem 40 mil homicídios no ano? Não tem. Eu acho que o Brasil está o segundo no mundo com mais número de homicídios, né? Você vê, tem estado, o seu estado da Bahia, o estado mais violento do Brasil, né? Tá sendo dominado pelas facções e a gente não vê nenhum combate ao crime. Roubo de carga, roubo de peça, roubo de caminhão, motorista ficar no mato aí amarrado aí, até o cara desovar o caminhão. É desumano, né? Então temos muito problema, mas é o que eu falo, não podemos desanimar. Tivemos uma vitória recente ali da questão da PEC 22/2025, que serve mais para os autônomos, né?
seletistas também, que desobriga aquela questão que a lei estava obrigando o motorista a ficar 11 horas parado todos os dias. Imagina, quem dorme 11 horas, né? Ninguém dorme 11 horas, só se o cara estiver doente. Só se o cara estiver ruim. 11 horas, obrigar o cara a ficar parado 11 horas, isso é um absurdo, né? Aí o Senado aprovou agora, volta a ser a 8 mais 3, que nem era antes, só que ainda falta a Câmara dos Deputados aprovar, votar, né? Então é um trabalho que a gente vai fazendo semana que vem em Brasília, para ver se a Câmara aprova o mais rápido possível isso aí, né? Para dar pelo menos essa liberdade do motorista, pelo menos não ficar 11 horas parado, né? Porque 11 horas parado, o que o cara vai procurar 11 horas parado? Só vai dar coisa errada, né? Primeiro que a gente não tem estrutura para ficar esse tanto de caminhão parado esse tempo todo, né? A gente tem o Ministério do Transporte divulgou que até final de 2029 o Brasil vai ter 100 PPDs, 11 pontos de parada e descanso. Então, hoje tem 11, se eu não me engano. Vai ter 100. Mas assim, cada ponto de parada e descanso desse, cabem aí 70, 80, 90 caminhões no máximo. Se você tiver 100, a média de 90 que seja, que não dá, né? Nós vamos ter 90 mil vagas. Nós temos uma frota de 3 milhões e meio de caminhões. Então você tem base. Como é que está a nossa infraestrutura? Não, a infraestrutura... Não tem, né? Então assim, posto de combustível, você sabe que o cara só deixa parar se abastecer, né? Pernoitar, se abastecer. Então tem todos esses problemas aí que nós precisamos resolver, né? Não adianta ficar criando lei se nós não temos estrutura para cumprir, né? Você cria uma lei, mas e aí? Vai parar onde? Vai dormir aonde? Vai ficar onde esse de caminhão? Né? Então assim, o cara pensa do lado dele, né? É igual o outro criar a lei do projeto de lei para vistoria dos veículos com emissão de gás e emissão de ruído. O cara deve estar louco para querer aprovar um negócio desse. E pior que passou na Comissão de Viação e Transporte da Câmara dos Deputados. Como é que passa um projeto desse com um monte de deputado de alto gabarito ali numa comissão dessa? Sabe? Então assim, precisamos lutar. Não podemos perder a esperança. Eu sou otimista, mas tem muita coisa para fazer. Otimista e esperançoso, isso. Esperançoso. Tem uma frase que eu sempre falo aqui, Tomil, e a galera ouviu me orar, mas é porque eu gosto de uma frase do Guimarães Rosa. É junto dos bons que a gente fica melhor. É por isso que eu usei o termo melhorar. Guimarães Rosa, eu sempre termino com essa frase do podcast. E eu queria fazer uma pergunta final para você, Tomil. Fazer uma pergunta final para você. Qual o legado que o Tomil quer deixar com a Untol? E qual o legado que o Tomil CPF, o Tomil ser humano, quer deixar para inspirar outras pessoas? Como Untol, a gente tem muitos sonhos ainda, né? Tem até empresário que fala para mim, cara, isso é utopia. Não é utopia. Eu acredito, né? Tanto é que a gente conseguiu criar um Untol num setor tão desunido, né? Onde o transportador quer tomar o frete do outro, quer tomar o serviço do outro, né? Para colocar sua frota, conseguir colocar um volume maior de veículos naquele embarcador. E mesmo assim conseguimos criar um Untol, hoje com mais de 100 empresas associadas. Então, querendo ou não, a gente consegue ter uma entrada, uma voz ativa, uma representatividade junto aos empresários, né? E até uma certa liderança para tentar conduzir da melhor forma essa luta. Eu digo luta, o pessoal fala assim, não pode ser luta, que luta é um sacrifício. Mas é um sacrifício que a gente está fazendo, não é fácil, né? Não é só ir para Brasília, viajar, pegar avião. Não é, você está deixando a família em casa, você vai lá bater na porta, muitas vezes se humilhar, muitas vezes você leva não, o cara não vai te receber, o cara agendou com você, você sai daqui, vai para lá, chega lá, o cara, não, teve uma reunião mais importante, teve uma coisa do partido, não vai poder te receber. Aí você fica com o cara de trouxa lá. E aí você tem que aproveitar a viagem, bate na porta de outro, tenta reunião com outro, com um, com outro. Hoje a gente já está num nível que a gente já tem conhecimento com vários parlamentares, assessores, então já tem um acesso mais aberto, né? Mas já foi bem mais
Difícil. Né? Então esse é o legado que a gente quer deixar, realmente unir o setor em pautas convergentes, é o que eu falo. Não quero mexer com frete deles, né? Porque é o que eu falo, que eu acredito na liberdade econômica. Cada um acha que o seu frete está bom, está valendo, está tudo bem. O que a gente precisa ter é o quê? Melhorar a qualidade para os motoristas, trazer mais motorista para o mercado, entendeu? Trazer pessoas, porque tem muito motorista que deixou de trabalhar de motorista de caminhão, né? Segundo dados da NTT, nos últimos 10 anos, nós perdemos 1.200.000 motoristas de caminhão, porque o cara não renovou mesmo a habilitação, largou, não quis saber, não quis mais nada. A idade média do motorista passa de 50 anos, para você ter uma ideia, né? Então nós precisamos renovar. A profissão é linda, a profissão é maravilhosa, ser motorista, o cara viajar. Tem empresas que pagam ótimos salários, né? Tem gente que, quando eu falo de salário, o pessoal fala, mas salário tá ruim. Depende do que é ruim para você. Se tá ruim, procura o melhor. Porque vaga para motorista, e você sabe muito bem, José, que tem tudo quanto é empresa. Tem. Tudo quanto é empresa Tem. que paga para motorista de caminhão hoje. O cara escolhe a empresa que ele quer trabalhar, o caminhão que ele quer trabalhar, escolhe o caminhão que ele quer trabalhar. Escolhe. Né? Fala, não, eu só trabalho com Volvo. Vai trabalhar com Volvo. Ah, eu quero um DAF. Vai trabalhar com DAF. Eu quero um Scania. Vai trabalhar com Scania. O cara que é profissional, ele escolhe o caminhão que ele quer trabalhar. Você sabe disso. Bom profissional né? escolhe. Ele escolhe. Então o cara não tem esse negócio de salário ruim. Salário ruim é pro cara que ou tá começando no mercado ou é ruim de serviço. É ruim de serviço. É ou não é? É. Eu sou bem transparente. Eu falo Ou porque eu conheço. outro. E é verdade. Entendeu? Então, assim. Então, esse é um ponto. E a questão particular, pessoal, né? A gente tem algumas aspirações. Esse ano mesmo, a gente deve ser pré-candidato a deputado federal, né? Então, estamos aí estudando, estamos conversando com os partidos, né? Devemos entrar. Na última eleição, o pessoal queria, os transportadores, motoristas, o pessoal que a gente conhece, faltou 1.000. Você conhece bastante gente, entra pra política, pelo menos você tá aí nessa luta já há alguns anos aí, quem sabe você faz alguma coisa, né? Falei, não quero. Aí eu não quis, não fui. Aí esse ano não teve jeito, pessoal, você vai ter que ir, a gente vai te ajudar, vamos fazer campanha nas redes sociais, vamos te ajudar, então aí, estamos indo para esse caminho, né? Estamos indo para esse caminho. Deus ajude que ilumine meus pensamentos, que eu continue com a mesma seriedade de sempre e que as coisas deem certo. É só isso que eu peço. Fico muito feliz, Tomil. Muito feliz em recebê-lo. Foi um prazer estar aqui com você aqui. Tomil aí, galera, Tomil da Untol, União Nacional dos Transportadores e Operadores Logísticos. Isso. Falei certinho? Certinho. Aprendi porque gostei e muito. Não conheci e já aprendi a conhecer através do seu trabalho e agora estou começando a me aprofundar muito mais na Untol e convido você aí, caminhoneiro de casa também, a conhecer o trabalho da Untol, a se juntar ao trabalho da Untol e aí, quem sabe aí, Tomil deputado, né, Tomil? Deus quiser. Quem sabe aí, e Deus abençoar. Porque é isso, o caminhão não carrega apenas carga, carrega histórias. Sim. E aqui a gente ouviu mais uma grande história, que ainda está em construção, com muitos sonhos, tanto no pessoal, quanto também a liderança, liderando a Untol aí, a União Nacional de Transportadores Logísticos. Você, amigo aí da TV Caminhoneiro, muito obrigado mais uma vez, muito obrigado por estar apoiando o nosso canal aí. Esse canal é feito para você que está aí na boleia do seu caminhão, no seu período de descanso, no seu trabalho, com saudade da sua família. Tá aqui, ó, alguém para trabalhar por você, brigar suas lutas, defender seus ideais aí. Tomil Júnior, muito prazer. E como diz Guimarães Rosa, é junto dos bons que a gente fica melhor. Eu já tava junto do bom. Obrigado. Viu? Valeu, Tomil. Obrigado. Um abraço. Abraço. Até mais.